Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 3: Receber e honrar. Na Bíblia lemos que o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo 5, versículo 18. Infelizmente, nem sempre o salário vem a contento. Pode haver um atraso, um imprevisto, uma dificuldade ou mesmo má-fé por parte de quem se comprometeu a pagar. E ainda que nada disso aconteça, não é prudente gastar o que ainda não recebemos. Por esse motivo, receber é uma prioridade. Prioridade número 3. Receber. Imagine um galão cheio d'água com uma torneira conectada na base desse galão. Se você abrir a torneira, verá a água saindo apenas enquanto houver água dentro do galão. Se acabar a água, obviamente nada mais sairá pela torneira, a menos que você encha o galão novamente. Pois bem, o galão representa sua conta corrente, a água representa suas receitas e a torneira suas despesas. O que são receitas? São as entradas, ou seja, o dinheiro que recebemos em troca das horas que trabalhamos, serviços que prestamos, produtos que vendemos ou bens que alugamos, emprestamos ou empregamos. Já as despesas são as saídas de dinheiro, necessárias para pagar por bens e serviços, quer sejam essenciais ou supérfluos. Voltando à ilustração do galão, se para sair água é preciso primeiro colocar água, de igual modo, para sair dinheiro é preciso primeiro entrar dinheiro. Quando o dinheiro não entra ou demora a entrar e ainda assim gastamos, significa que enchemos nosso galão com a água de alguém que nos emprestou. No campo das finanças, esse alguém geralmente é o banco, que nos oferece formatos rápidos e caros de crédito, tais como o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito. Pode ser também um familiar, um agiota, um lojista ou mesmo um fornecedor a quem devemos. Sim, toda vez que temos uma conta a pagar, seja água, condomínio, mensalidade escolar, convênio médico, mercearia, psicólogo, não importa. Significa que alguém nos prestou um serviço ou nos vendeu um produto esperando receber dinheiro em troca. Se não pagarmos, estaremos em dívida com esse fornecedor. Saiba que existe um modo muito mais comum de gastar a água dos outros, praticada até por gente que não se considera endividada. Refiro-me ao financiamento. Se você for ao dicionário, verá que financiar significa sustentar os gastos de alguém ou prover o dinheiro necessário para que esse alguém possa adquirir algo. Pois bem, sempre que compramos e levamos para casa um produto pelo qual não pagamos de imediato, significa que o vendedor nos financiou, ou seja, permitiu tirarmos do seu estoque um ou mais itens que lhe custaram dinheiro, na confiança de que nós o pagaremos depois, a prazo e com juros. Vamos nos aprofundar no assunto das dívidas mais adiante. Por agora, quero que você compreenda o seguinte: sempre que gastamos o que ainda não recebemos, na prática, estamos usando o dinheiro de outro e não o nosso, salvo quando temos uma reserva. Suponha que falte água no seu galão. Para sua tranquilidade, você tem um galão reserva, o qual foi enchendo ao longo do tempo, a fim de precaver-se contra a chance de faltar água. Em finanças, isso se chama reserva para emergências. Quantia economizada com o propósito de ser usada em circunstâncias críticas, como é o caso, por exemplo, de uma interrupção ou atraso nas receitas, ou também uma despesa imprevista que não pode ser adiada. Essa reserva deve ser grande o bastante para pagar as contas e honrar os compromissos por um certo tempo, até que a situação se normalize.
Voltaremos nesse tópico num capítulo mais à frente. Outra forma de precaução consiste em pulverizar o ganho, ou seja, não depender de uma única fonte de renda. Nosso trabalho é apenas uma fonte de renda. Podemos, com zelo e disciplina, empregar recursos e esforços no sentido de criar e manter outras fontes de renda além do trabalho. A mulher virtuosa descrita em Provérbios 31, por exemplo, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Provérbios 31, versículo 16. Essa vinha, uma vez produtiva, poderia ser arrendada. Cantares 8, versículo 11. Gerando para ela uma receita extra. Vemos claramente esse conselho de empregar uma parte da renda a fim de aumentar o patrimônio e produzir novas fontes de receita em Provérbios 27, versículo 26, quando lemos que os bodes poderiam ser vendidos pelo preço de um campo. Nova versão transformadora. Um investidor sábio seguramente não desperdiçaria esse dinheiro, nem deixaria esse campo à toa, criando mato. Sendo assim, e lembrando dos riscos de confiar no dinheiro, conforme exposto anteriormente, é biblicamente válido expandir patrimônio e multiplicar as nossas fontes de renda enquanto tivermos oportunidade de fazê-lo. O rei Davi, por exemplo, sem dúvida, era muito ocupado à frente dos interesses da nação israelita. Nem por isso deixou de desenvolver negócios particulares. No decorrer dos anos, na medida em que Deus o ajudava a prosperar, segundo Samuel 22, versículo 36, Davi foi adquirindo e multiplicando riquezas. Tanto que a Bíblia descreve que ele, ao final da vida, possuía um extenso patrimônio, constituído de lavouras de grãos, plantações de uvas, azeitonas e figos, rebanhos de gado e ovelhas, além de camelos e jumentos. Ou seja, Davi tinha pelo menos 8 empreendimentos distintos. Porém, não era ele quem conduzia esses negócios. Homens competentes e de confiança os administravam. 1 Crônicas 27, versículos 25 a 31. A propósito, o administrador ou mordomo é um profissional muito presente no relato bíblico. O mordomo fiel é aquele que deixa seu senhor mais feliz. É aquele que multiplica os bens que este lhe confia. Mateus 25, versículo 21. Fazendo exatamente assim, multiplicando os bens que o Senhor lhe confiou, sem, todavia, apegar-se a esses bens, Davi, de bom grado, pôde destinar para a construção do templo em Jerusalém uma oferta absolutamente extraordinária. 105 toneladas de ouro puro, de Ofir, e 245 toneladas de prata refinada. E isso além de tudo o que já havia consagrado para esse propósito ao longo dos anos. 1 Crônicas 29, versículos 3 a 4. Independentemente de ter várias fontes de renda ou apenas um único trabalho, devemos nos esforçar para ser exemplares, como um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar. 2 Timóteo 2, versículo 15. Nova versão transformadora. Ao entregar sempre um trabalho bem feito, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Efésios 6, versículo 7. Qualquer profissional negligente e desleixado não irá muito longe. O que é competente no que faz, por sua vez, servirá a reis em vez de trabalhar para gente comum. Provérbios 22, versículo 29. Nova versão transformadora. Logo, não importa a nossa área de atuação. Ao fazer nosso trabalho com excelência e esmero, podemos esperar ampla recompensa. Prioridade número 4. Honrar. Na Bíblia lemos: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Provérbios 3, versículo 9. Nova versão internacional. Repare que a expressão primeiros frutos enfatiza uma ordem importante. Assim que recebemos,
Não são as nossas necessidades pessoais que devem ser satisfeitas, nem os nossos interesses particulares, ou de quem quer que dependa de nós. Antes devemos honrar ao Senhor, entregando a parte que Ele nos pede de volta na forma de dízimos e ofertas. Agindo assim, reconhecemos que tudo vem do Senhor e não podemos fazer nada além de simplesmente devolver o que vem das mãos dele. 1 Crônicas 29, versículo 14. A palavra de Deus é clara: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Deuteronômio 14, versículo 22, Nova Versão Internacional. Desse texto, podemos extrair 3 importantes lições. Primeira, devemos compreender que a parte correspondente ao dízimo deve ser separada, ou seja, consagrada, não nos pertence. Segunda, a base de cálculo do dízimo é a produção, a colheita, a receita. Isso significa que primeiro ganho, para depois dizimar. Ou seja, antes do dízimo vem a bênção, não o contrário. Terceira, o dízimo deve acompanhar a mesma periodicidade da receita. Se a receita for anual, o dízimo deve ser anual. Se a receita for mensal, o dízimo deve ser mensal. E assim por diante. Tudo o que for consagrado ao Senhor, seja dízimo ou oferta, deve ser trazido a Ele sem demora. Êxodo 22, versículo 29. No mais, cabe lembrar que o dízimo corresponde a 10%, a 10ª parte dos produtos da terra. Levítico 27, versículo 30, Nova Versão Transformadora. Já as ofertas são um percentual definido pelo adorador, na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deuteronômio 16, versículo 17. Concedido sobre o quê? Sobre os cereais dos campos ou os frutos das árvores. Levítico 27, versículo 30. Nova Versão Transformadora. Note que essa diferenciação entre a produção dos campos e a produção das árvores não é mencionada por acaso. O cultivo de grãos segue um ciclo que exige dedicação do início ao fim. Aragem e preparação do solo, plantio, adubação, irrigação, controle de ervas daninhas e, depois de colhida, a planta não produzirá novamente, a menos que a sua semente seja replantada, iniciando-se assim um novo ciclo. Árvores frutíferas, por sua vez, exigem muito investimento no início, seguido de um longo período de crescimento e maturação, até que possam chegar ao seu estágio produtivo. Daí por diante, desde que recebem alguns cuidados básicos de manutenção e estejam sob condições climáticas favoráveis, produzirão por vários e vários anos, talvez décadas. Fazendo uma analogia com a realidade moderna, podemos dizer que os cereais dos campos correspondem à remuneração que obtemos do trabalho dedicado, do serviço prestado, do produto vendido. Encerrado um ciclo, geralmente um mês, para produzir novas receitas, será necessário sair novamente para plantar, ou seja, trabalhar, conquistar, produzir, vender, atingir metas. Se isso não for feito, a receita, entre parênteses, colheita futura, ficará prejudicada. Já os frutos das árvores correspondem à remuneração que obtemos dos investimentos que realizamos. Desde que bem fundamentados e dentro de condições de mercado favoráveis, esses investimentos produzirão por si próprios, sem intervenção de nossa parte. Aluguéis e dividendos são exemplos de frutos desse grupo. Quanto mais árvores frutíferas tivermos, menos nossa renda dependerá diretamente do nosso trabalho. Aqui concordamos com o conselho de Warren Buffett, conforme citado no capítulo anterior, a respeito de ganhar dinheiro enquanto dormimos. Porém, precisamos humildemente reconhecer que isso também vem da mão do Senhor. Salmo 127, versículo 2. Salários, comissões, prêmios, gratificações, aluguéis, rendimentos
dividendos e proventos. Portanto, são exemplos de diferentes formas de ganhar dinheiro. Todas são resultantes das bênçãos de Deus sobre nós, e por esse motivo, sobre todas prevalece a máxima: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Provérbios 3, versículo 9. Muito bem, depois de honrar a Deus, devemos também dar a César o que é de César. Mateus 22, versículo 21. Assim, Jesus nos instruiu com respeito ao pagamento de impostos. É nosso dever pagar os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrar e respeitar as autoridades. Romanos 13, versículo 7, Nova Versão Transformadora. Fazemos assim, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Versículo 5, Nova Versão Transformadora. Consciência limpa. Isso tem que ver com honestidade. Cabe lembrar que ninguém consegue esconder nem omitir receitas e lucros sem antes se valer da mentira. E o Senhor detesta lábios mentirosos. Provérbios 12, versículo 22. Ademais, quando deixamos de pagar o que devemos, quer para o Estado ou para qualquer outro, na prática, estamos nos apoderando do dinheiro alheio. Isso é furto. Transgressão clara ao 8º mandamento. Pergunto: como esperar que Deus abençoe as nossas finanças se as administramos de forma contrária ao que sua lei ordena? No próximo capítulo, continuaremos com nossa lista de prioridades que devemos seguir ao lidar com nossos recursos. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.